Nos acompanha na galeria, que hoje já está, a partir de hoje já está liberada para ocupação. Nós queremos dar boas-vindas também para você que nos acompanha através das mídias sociais, Adventistas Rondonópolis, YouTube e também pelo Facebook. Nós temos alguns informes para esta manhã, e o primeiro deles os meninos vão projetar aqui, é a reunião de Calebs. Você que se inscreveu para a missão Caleb deste ano, você está convidado para hoje, às 14h30, aqui na igreja, uma reunião de Calebs. Essa reunião será importante para alinhar as ações, as missões que acontecerão a partir de julho. Então, você está convidado para essa reunião aqui na igreja hoje, às 14h30. Após a reunião de Calebs, que vai ser de 14h30 às 15h30, às 15h30 vai iniciar a reunião com todos os líderes de departamento. Conforme já estava no planejamento, hoje é uma reunião de avaliação das ações, dos eventos, é uma reunião de treinamento e também de planejamento para o próximo semestre. Então, será hoje aqui na igreja, das 15h30 às 18 horas. Todos os líderes de departamento estão convidados a comparecer nessa reunião. Temos aí, na próxima quarta-feira, vai iniciar a meia semana de família. Vamos assistir a um convite do pastor Edson Pinto, que será o orador desta meia semana de família. Feliz sábado, meus irmãos, aí em Rondonópolis. Aqui pastor Edson Pinto falando diretamente de Porto Velho, em Rondônia. Próxima quarta-feira estaremos juntos, conversando sobre família, casamento, educação de filhos, finanças, comunicação, tanta coisa boa, começando com adolescentes, com jovens. Estamos juntos. Esperamos por você. Não esqueça de trazer aquele casal amigo, aquela pessoa amiga, para que juntos possamos construir um mundo melhor e preparar o mundo para a volta de Jesus. Um grande abraço. Então, esse é o pastor Edson Pinto, vai ser o orador dessa semana. Já falamos um pouquinho do currículo dele, né? Ele é pastor, especialista, tem formação em psicanálise e terapia familiar. Ele tem especialização em saúde mental e em neurociência. Ele tem mestrado em teologia e doutorado em psicologia. Atualmente, ele está cursando antropologia. Então, será de 7 a 11 de junho aqui na nossa igreja. E você é o nosso convidado especial. Adore. Adoração e reavivamento. Vai ser um dia especial no dia 17 de junho aqui na nossa igreja também. Este dia sobre a mordomia cristã. Neste dia nós vamos ter poderosas mensagens sobre este tema. E teremos aqui conosco presença de pastores da UCOB. Anteriormente nós havíamos anunciado que o pastor Josanã Alves, da divisão sul-americana, estaria conosco, mas tivemos um contratempo e ele não vai poder estar conosco. Mas teremos aqui o pastor Leonino e outros pastores da UCOB também que estarão conosco. Além disso, teremos os músicos Josias Cardial e a cantora Cíntia Alves. Será no dia 17 de junho, em 2 horários, aqui na nossa igreja, às 8h45 e às 15 horas. Dia 24 de junho, nós teremos aqui na nossa igreja Santa Ceia. Então, naquele mesmo sistema que nós temos de lava-pés, das 8 às 10 horas da manhã, vou pedir para os meninos passarem o slide. Das 8 às 10 da manhã, pode passar, isso. Das 8 às 10 da manhã, o lava-pés. Às 8h45, inicia a escola sabatina. E às 10h10 teremos um culto de Santa Ceia. Prepare-se para este momento de lava-pés, para tomar a ceia aqui conosco. Será a partir das 8 horas da manhã. Mais uma vez, nós temos um pedido especial, que é o pedido ao respeito as vagas, né, que nós estamos disponibilizando aqui na frente. Pedimos que vocês não movimentem, não retirem os cones aqui da frente, porque essas vagas são destinadas para o embarque, desembarque dos irmãos da nossa igreja, das visitas e também para as pessoas que são deficientes ou têm a mobilidade reduzida, né? Então essas vagas são destinadas para isso. Então pedimos que vocês não tirem, nem atropelem os cones, né? Tem
Tem até foto aqui que nós temos alguns carros que atropelam os cones para estacionarem nas vagas. Tá bom? Outra coisa é relacionado às motos, né? Aqui na frente nós temos uma empresa que entra e sai caminhão. Nós temos um receio das motos que são estacionadas ali próximo, né? Então, é um pedido que a gente faz, é uma recomendação, na verdade, uma orientação. Nós temos aqui aos fundos estacionamento para carros e também para as motos, né? Então, se você precisar estacionar, evitar estacionar nas calçadas ou também aqui próximo à empresa que tem aqui na frente um caminhão e você pode ter a sua moto danificada, tá bom? Neste momento, convidamos a igreja, a reverência e que todos tenhamos um excelente culto. Quando os adoradores entram na igreja, devem guardar a devida compostura e tomar silenciosamente seu lugar. Se houver no recinto um aquecedor, não convém agrupar-se em torno dele, em atitude indolente e preguiçosa. Conversas vulgares, cochichos e risos não devem ser permitidos na igreja, nem antes nem depois das reuniões. A ardente e profunda piedade deve caracterizar os adoradores. Provai e vede. História de hoje, todo dia uma missão. Eu aceitei um convite, eu considero, de Jesus Cristo, porque ninguém me indicou, ninguém me preparou, nem a Bíblia eu não conhecia. Eu tive um sonho com aquela roupa comprida, essa roupa é de batismo, e nós entramos por uma porta difícil, não é fácil para ninguém, mas Deus te convidou e você está entrando, o caminho é este e não tem outro. Tudo mudou na minha vida depois que me batizei e fui logo recebendo o cargo de missionária, de ganhar almas. Nunca vacilei, nunca mudei de rumo. E a primeira pessoa que eu fui ganhar foi meus pais. Eu tive 11 filhos. Todos hoje conhecem a Bíblia. E eu fui uma mulher que sempre trabalhei. O que meus filhos hoje têm no conhecimento da verdade, agradeço a mim. Eu não dei formatura nenhuma, não tinha condição, mas o Evangelho, todos eles conheceram e conhecem. Quando eu aceitei a verdade, eu fiz um pequeno grupo dentro da minha casa. E o pastor mandava toda quinta-feira um pastor dar o estudo. E eu convidava aquele povo vizinho. Quando foi crescendo, o pastor Daniel Ferreira Porto, ele falou comigo: irmã, arranja aqui uma sala, uma casa para a gente alugar, para formar uma igreja. Oxe, no outro dia eu estava louca, por isso que a minha igreja já estava, casa já estava apertada. No outro dia eu fui informada que tinha uma casa assim no centro da rua. E alugou esta casa e me entregou. Eu só faltei de ser pastora, mas tudo na casa era eu que fazia.
lavava, arrumava, comprava flores, fazia tudo para no sábado estar a casa arrumada. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Saía 8 horas da manhã, chegava às 10 da noite, somente fazendo a obra de Deus. Estou com 103 anos, mas com fidelidade nunca mudei de pensamento, nem de ideia e nem de rumo. O meu trabalho é conquistar a alma. Não tenho mais condição para ir pregar o evangelho como eu ia nas casas, não dá estudo. Mas em casa, na minha casa, quando entra um leigo que não conhece a Bíblia, a primeira pergunta que eu faço para ele: você ou o senhor conhece a Bíblia? Quando chega uma pessoa para consertar ou para mudar qualquer coisa, é a primeira pergunta que eu faço: você tem a Bíblia? Meu marido não aceitou. Depois de 3 anos, ele se batizou, morreu também em Cristo. E os meninos, eu fui batizando aquele dependendo da idade, fui conduzindo todos para a igreja e estão até hoje, graças a Deus. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Meu
Vocês estão comendo muito arroz e feijão, hein? Que estão bem fortes, né? Olha só. Por acaso vocês lembram se algum dia a mamãe de vocês foi fazer alguma receita em casa e faltou algum ingrediente? Aí teve que pedir, às vezes pedir para o vizinho ou pedir para o papai ir correndo lá no mercado comprar. Imagina se for fazer um bolo e não tem ovo, ou vai fazer um pão e falta farinha. Imagina. Isso aconteceu com a esposa do capitão. Quem que lembra o capitão que a gente aprendeu a história semana passada? Capitão Bates. Capitão Bates. Vem aqui, Capitão Bates. Hoje nós vamos ouvir a continuação dessa história. Olha só. A esposa do capitão Bates... presta atenção aqui na tia. Eu sei que o capitão está chamando muita atenção, mas ouve aqui a historinha, ó. A esposa do capitão Bates chamava Prudence e ela estava lá fazendo um pão. Vamos amassar o pãozinho? Ó, ela estava lá fazendo um pão. E de repente ela se deu conta que faltou farinha. Vocês se lembram que o capitão Bates era um homem de muitas posses? Ele tinha conseguido juntar uma fortuna de tanto que ele viajava lá nos mares, nos navios. Era um capitão muito rico. Mas o capitão Bates também não media esforços para ajudar as pessoas e para levar a mensagem de Deus. E ele carregava uma frase com ele que eu quero que vocês repitam comigo, ó. Sempre, em todos os momentos da vida dele, se ele passasse alguma dificuldade, ele sempre falava essa frase assim, ó. Deus proverá. A igreja toda, ó. Deus proverá. E aí, naquele dia, a esposa estava fazendo pão e acabou a farinha. Aí o capitão Bates, a esposa dele falou, capitão, compre para mim 2 quilos de farinha. E o capitão Bates pegou as suas economias e foi na mercearia comprar a farinha e mais algumas coisas que a esposa dele tinha colocado na lista. Quando ele voltou para casa, ele entregou lá os 2 quilos de farinha para ela. Ela ficou brava, muito brava. Mas por que ela ficou brava se ela tinha pedido só 2 quilos de farinha? Sabe por quê? Naquela época, eles não compravam assim farinha igual a gente compra por quilo. Eles compravam por barril. E aí, ele tinha voltado para casa só com 2 quilos de farinha. E ela falou para ele, mas por que, capitão, que o senhor comprou só 2 quilos de farinha? Aí ele falou, mas você pediu? E ele falou assim, e a minha economia, ó, acabou. Tudo que eu tinha, eu comprei nessa farinha, eu gastei com essa farinha. E aí, a esposa dele ficou preocupada, mas e se a gente precisar de outra coisa? A gente não tem mais dinheiro, como nós vamos fazer? O capitão respondeu, Deus proverá. Respondeu isso para ela, porque ele confiava que sempre Deus provê na nossa vida. E aí, o capitão foi incomodado para ir ao correio, porque ele havia recebido uma carta. E quando ele abriu esse envelope, o que tinha lá dentro? Tinha $10, crianças. E $10 naquela época dava para comprar, ó, muita coisa. Então, o que o capitão chegou à conclusão? Que Deus sempre provê na nossa vida. Nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, Deus proverá. E nós podemos sempre confiar que Ele nunca vai deixar faltar nada para nós. Tá bom? Vamos fazer a oração? Feche os olhinhos para a gente falar com o Papai do Céu. Querido Deus, te agradeço porque o Senhor cuidou do capitão Bates e cuida de mim. Eu creio que o Senhor sempre proverá na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos lá do lado do papai e da mamãe, ó. Ficar quietinho, prestando atenção no culto.
voz que alimenta, companhia em meio à solidão. Quando a dor lhe sobrevi, quando a lágrima descer, eu ainda estou aqui. Não duvides, basta apenas crer. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Sou teu Deus, o grande eu sou, rocha eterna, teu Criador. Sobre todos eu sou o Senhor, o Cristo vivo, teu Salvador. Se caído te erguerei, quando escuro eu sou a luz. Pelo nome te chamei, vem meu filho, sou Jesus. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Amém. Continuar louvando a Deus, porque o seu Santo Espírito está presente e Ele quer fazer diferença na minha vida, na sua vida, mas na vida de muitas pessoas que não conhecem quem é Deus. E nesse momento nós vamos cantar quase que uma oração, pedindo para que Deus brilhe em nós, para que o seu brilho esteja sobre nós. Eu gostaria de fazer algo um pouco diferente. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé para cantar essa música.
Porque o louvor estará aqui à frente para conduzir, mas o louvor está vindo de vocês. O louvor que está subindo até o céu é o louvor que está saindo da sua boca e do seu coração. Brilhar por ti. Eu quero ouvir a igreja cantando, porque Deus quer ouvir você cantando nesse momento. Vamos adorar e louvar a nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de receber a Tua palavra neste momento. Quero agradecer por cada vida aqui, Senhor, cada família representada
peço que o Senhor seja a voz que nos alimente neste momento. Que o Teu Espírito fale a nós. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, mais uma vez, queremos desejar boas-vindas para você que nos acompanha através das mídias sociais e você também que veio aqui assistir ao culto conosco, os amigos que estão nos visitando, sejam todos bem-vindos. Vamos abrir a palavra de Deus, convido você que está aí com a sua Bíblia, com o teu celular, abra a sua Bíblia no livro de Esther. Nós vamos meditar um pouquinho hoje sobre o livro de Esther. Hoje é o sábado missionário da mulher adventista, então nós não poderíamos ter outra pessoa para falar, senão uma mulher, falar de uma mulher. E a mulher de hoje que nós vamos conversar é Esther. Antes de nós lermos alguns versos deste livro de Esther, eu preciso contextualizar a história de Esther para você, para conseguir desenvolver a mensagem. Essa história que nós vamos meditar um pouquinho, narrada aqui no livro de Esther, ocorreu lá na antiga Pérsia, no atual Irã, hoje, por volta de 4 séculos antes de Cristo. Ali tinha um rei muito poderoso, era o rei Assuero, um rei de muito poder. E ele travou uma batalha e Assuero conquistou essa batalha. Ele ganhou essa batalha. E aí, conquistando ali toda a Ásia, o Império Persa tinha cerca de 4 capitais. E aí, para ele comemorar essa festa, ele comemorar essa batalha que ele venceu, ele falou assim: eu vou fazer uma festa. Mas não foi qualquer festa. Foi uma festa de mais ou menos 180 dias. E nessa festa de 180 dias, porque tinha as 4 capitais ali, no final dessa festa, nos últimos 7 dias mais ou menos, ele convidou as pessoas de uma das capitais de Suzã. Porque para essa festa ele tinha convidado todos os príncipes, as princesas, todas as pessoas, porque ele queria mostrar o seu poder. Ele queria mostrar o seu poderio. E aí nessa festa, lá em Suzã, ele estava fazendo um banquete, servindo um banquete. E nesse banquete que ele convidou as pessoas ali de Suzã, ele estava provavelmente um tanto embriagado, e ele falou assim: olha, para coroar essa festa, eu quero trazer aqui a minha esposa, Vasti. Vasti, a rainha, ela também estava oferecendo uma festa para as princesas, para as mulheres daqueles príncipes. E aí ele falou assim: olha, chamou os eunucos, os sábios, os conselheiros, e falou assim: vai lá e diga para Vasti que eu quero que ela desfile aqui, nesse banquete que eu estou dando. E este é o livro de Esther, que nos traz muitos banquetes. Mas hoje eu quero falar para você de um banquete em meio a uma crise. E quando a esposa, a rainha do rei Assuero, respondeu aos eunucos, aos conselheiros, e disse assim: não, eu não vou não. Porque dizem os teólogos que a recomendação era para Vasti ir se apresentar com pouca, ou vamos dizer quase nenhuma roupa, ela desfilar naquele banquete que o rei Assuero estava promovendo. Mas Vasti se negou. Quando Vasti se negou, os eunucos, os sábios, os conselheiros disseram assim: rei, o senhor é poderoso, isso não pode acontecer. Como assim a sua esposa, uma mulher, negar algo,
negar um pedido do Senhor? Como assim? Imagina, rei, que se a sua esposa se negue a atender o seu pedido, o que os maridos de outras esposas vão pensar? Isso é uma desonra ao Senhor. Isso vai fazer com que as outras esposas, as outras mulheres, também se sintam no direito de não atender aos pedidos de seus maridos, a desonrar os seus maridos. Eu acho que o Senhor tem que fazer alguma coisa. Eu acho que o Senhor precisa castigar Vasti. Por quê? Porque o homem precisa ser o monarca do seu lar. E o que aconteceu? Vasti, ela foi banida. Mas a festa acabou, os sábios foram embora, os conselheiros foram embora, todo mundo foi embora com a sua esposa, linda e maravilhosa, os príncipes foram embora para suas casas. E o que aconteceu com o rei Assuero? Sentiu falta de quem? Da sua esposa, da rainha, e de uma palavra que ele ficou muito triste, porque ele sentiu falta da sua esposa. E aí voltaram os sábios, os conselheiros, os eunucos e disseram: rei, tu és poderoso, o senhor pode reunir as mulheres mais belas do seu reino, do seu império, para o senhor escolher a mais bela para ser a nova rainha, para ser a sua esposa. E é nesse cenário que entra Esther, que na verdade se chamava Hadassa. Hadassa era o nome hebraico dela, que significa arbusto. Posteriormente, o nome dela se tornou o nome persa, Esther, significado de estrela. E aí, os soldados saíram para buscar, no império todo, selecionar as mulheres mais belas daquele lugar. Para que houvesse o quê? O primeiro concurso de beleza da nossa história. Porque iria se reunir as mulheres mais belas para o rei fazer a sua escolha. Hadassa, ela foi uma judia criada pelo seu primo tio Mordecai. Porque ela era órfã, ela perdeu os seus pais muito cedo. Então ela foi criada por esse primo tio que a adotou e a criou. E eles estavam vivendo ali no Império Persa, porque quando eles foram autorizados por Ciro a saírem da Babilônia e voltarem para Jerusalém, Mordecai foi uma das pessoas que ficaram ali, que não voltou para Jerusalém. Voltaram para Jerusalém cerca de 50 mil pessoas. Então o povo de Deus estava ali prestes a ser extinto. Então, Hadassa foi criada pelo seu primo tio Mordecai. E Mordecai, sabendo que Hadassa era uma menina, uma moça muito bonita, muito bela, já prevendo o que poderia acontecer, que ela poderia ser uma das moças selecionadas para esse concurso de beleza com o rei, ele resolveu orientar Hadassa. Falou assim: olha, você não conta para ninguém que você é judia, que você é da linhagem dos judeus. E para evitar isso, o seu nome Hadassa é um nome muito judeu. Eles vão desconfiar. Então eu vou te dar outro nome. O seu nome vai ser um nome mais persa, vai ser Esther. E foi assim que Esther foi levada lá para o harém do rei Assuero. E adivinhe, participou do concurso, contextualizando para vocês a história. Quem ganhou o concurso? Esther. E Esther se tornou uma rainha, porque ela foi morar lá no palácio, mesmo que ela não quisesse, porque ela não tinha o desejo de ir participar desse concurso de beleza. Mas mesmo assim, ela foi. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus tinha um propósito na vida de Esther. Deus tinha um plano na vida de Esther. E Deus tem um plano para você também. Você acha que você está aqui por acaso hoje? Eu te digo que não. Eu te digo que você tem um propósito a cumprir. E que Deus tem uma missão na sua vida também. Mas,
dando esse contexto, já apresentei Mordecai para vocês, já apresentei Esther, já falei do rei Assuero, mas eu preciso apresentar um outro personagem para você. Porque no meio dessa história, como eu falei para vocês, o povo estava ali prestes a ser extinto, e por quê? Pior ainda, nesse contexto todo, o rei Assuero tinha um ministro muito poderoso ali, abaixo do rei, né? Era Amã. Amã era um servo do rei, muito poderoso. E o rei confiava tanto nele, que deu o seu anel para ele e falou: olha, eu confio em você, você pode fazer o que você quiser, porque os documentos eram assinados com o carimbo do rei. Ele falou: olha, você pode fazer o que você quiser. Nós não podemos esquecer que Amã era descendente dos amalequitas, e o rei Amaleque representava tudo que era contrário a Deus. Então, vocês imaginam que Amã era uma pessoa que perseguia os judeus, porque ele tinha ódio dos judeus. Ele odiava os judeus. E ele era tão poderoso que ele queria honras, ele queria louvores, ele queria que as pessoas se curvassem diante dele quando se encontravam com ele. E Mordecai, por ser judeu, ele se curvava somente a quem? A Deus. Ele não se curvava a outros deuses. E quando Mordecai se encontrava com Amã, e Mordecai não se curvava perante Mordecai, Mordecai ficava mais mordido ainda. Mordecai ficava mordido, ou trocadilho. Ele ficava muito bravo. E ele fez um plano. Ele fez um plano para exterminar os judeus. Pensa nesse momento o que estava acontecendo ali. Os judeus já eram poucos. E eles estavam com muito medo por tudo isso que estava prestes a acontecer. Amã tinha assinado um decreto com o anel do rei Assuero, que era para exterminar todos. Mulheres, homens, crianças, saquear os bens dos judeus. Era para exterminar o povo judeu. Sabe o que isso quer dizer para nós? A Bíblia nos diz que o povo judeu, nunca houve um povo tão abençoado, mas tão sofrido quanto o povo judeu. Isso também nos ensina que Deus usa caminhos que a gente nem imagina para nos ajudar a vencermos as nossas batalhas. Por outro lado, onde tiver um povo de Deus, vai se levantar um inimigo de Deus. Esse é o papel de Satanás. Nós não podemos nos esquecer disso. Bom, com toda essa história que eu apresentei para vocês, com todo esse cenário, com toda essa contextualização, a situação ali estava tão extrema. Esther rainha, o povo prestes a ser morto, Mordecai judeu, Esther judia, mas que não tinha se revelado para o rei ou para as pessoas ali do Império Persa. Mordecai tomou uma decisão muito difícil. Imagino que não tenha sido uma decisão tão fácil para ele. Mas quando ele entendeu que essa guerra, esse pedido, esse decreto de exterminar o povo judeu era uma guerra espiritual, ele decidiu levar adiante a decisão que ele tomou, que foi conversar com a rainha Esther, que foi apelar à rainha Esther. E ele entendeu que conversar com ela seria a única solução. Vamos ver então qual foi o pedido de Mordecai. Agora na sua Bíblia, com a sua Bíblia aberta, no livro de Esther, no capítulo 4, você pode ler comigo. No verso 14. Eu quero destacar 4 versos especiais aqui para você. O verso 14 diz assim: Não imagines que,
por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Verso 13, não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Esse era o momento que a rainha Esther, ela estava um tanto acomodada no Império Persa. Ela achava que ela estava ali, que era um benefício muito bom e que ela tinha que curtir tudo aquilo que estava acontecendo na vida dela, que era ser rainha. E ela estava aproveitando a vida desse jeito. Mas essa foi uma frase, foi um pedido. Foi quando Mordecai fez o pedido para Esther, a rainha Esther, intervir pelo povo judeu. E aí, o que Mordecai quis dizer para ela? Olha, não fica pensando você que porque você está aí no palácio, você é a rainha, você vai escapar. Amã tem um ódio tão grande do povo judeu que ele vai te exterminar também, uma hora ou outra. Mordecai, naquele momento de acomodação da rainha Esther, ele teve que dar um chacoalhão nela. Ele teve que dizer para ela, olha, enxerga a situação que está acontecendo. Você perdeu a sensibilidade pelo nosso povo? Você perdeu a sensibilidade pela nossa irmandade? Ou você está achando que você vai escapar porque você é a rainha? Trazendo isso um pouco para os nossos dias. Muitas vezes nós achamos que, porque nós conhecemos o Evangelho, nós também nos acomodamos. Perdemos a sensibilidade com as pessoas. E achamos que estamos salvos. E não nos preocupamos mais com as pessoas que estão perecendo. Que precisam do nosso apoio, que precisam da nossa ajuda. Na verdade, o fato de nós estarmos aqui, na casa do rei, isso não nos torna diferente das outras pessoas. Todos nós estamos no mesmo barco. Nós somos todos pecadores, somos todos vulneráveis. Eu evito usar um pouquinho aquilo que a gente fala. A gente muitas vezes faz uma diferenciação, às vezes é necessário. A gente faz uma diferenciação, né? As pessoas lá do mundo, como se nós não estivéssemos no mundo, como se nós não sofrêssemos as mesmas tentações, ou pior, como se fôssemos mais santos do que outras pessoas que não conhecem a verdade de Deus. Ao contrário do que poderia parecer, Esther não estava segura no palácio. A sua posição não a protegeria de Amã. A identidade racial dela era conhecida pelas pessoas que estavam próximos dela ali. As pessoas sabiam que ela tinha contato com Mordecai. Então logo imaginariam que ela tinha alguma relação, algum parentesco com Mordecai e com o povo judeu. Então provavelmente eles já sabiam da nacionalidade dela. E foi esse o pedido de Mordecai: se revele ao rei e interceda por nós. Peça socorro, peça salvação para o nosso povo judeu. Esther teve medo, ela resistiu, ela teve um pouco de receio, mas por ser uma mulher de coragem, ela se revestiu com a coragem do Senhor, ela se revestiu com a justiça do Senhor, ela se revestiu com o amor que o Senhor dava para ela, porque ela era uma mulher cristã. E ela decidiu buscar, com a intimidade com Deus, através da oração e de jejum, a orientação que ela precisava. O outro verso que eu quero que você leia comigo, agora sim no verso 14, Esther, capítulo 4, verso 14, que diz assim: ainda é Mordecai falando para ela: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Sabe o que Mordecai estava dizendo para Esther? Querida, Deus está dando privilégio para você interceder, agir pelo povo. Mas se você não quiser, o Senhor vai levantar outra pessoa. O Senhor vai cumprir o propósito dele. Mas Ele está chamando você. Como Esther, existem muitos de nós hoje que precisamos às vezes ser exortados para entender que nós devemos trabalhar para a salvação de outras pessoas.
Eu imagino que a situação para Esther não era muito fácil também. Apesar de ser rainha e ter todos os benefícios que um palácio lhe dá, ela também era uma mulher muito ocupada. Como muitos de nós somos, mulheres e homens ocupados. Se tem uma frase que a gente muito diz é: não tenho tempo, estou sem tempo. E às vezes, principalmente para as coisas espirituais, para o chamado de Deus, porque o chamado de Deus é algo voluntário, você não vai ter uma remuneração aqui, né, física, um salário, então tem que ser voluntário, o serviço a Deus é voluntário, e a gente sempre diz: não estou tendo tempo. Mas eu quero dizer para vocês que há momentos em que nós precisamos nos posicionar. O pedido de Mordecai queria dizer para Esther que ela precisava assumir um compromisso. E às vezes muitos de nós preferimos ficar ali no meio da multidão. Estou seguindo, mas não estou. Né? Sem falar assim, não vou, não vou. A gente fica ali, pode ser, acho que sim, acho que não. O Senhor precisa de pessoas convictas que tomem decisões ao seu lado, para cumprir a missão, para cumprir o seu plano e também receber as bênçãos que Ele tem para você. Havia muita coisa em jogo e Esther precisava de uma boa estratégia. Ela podia, quem sabe, pedir uma audiência com o rei, mas ela tinha entendido que ele não estava dando muito abertura para isso, que isso não seria uma boa estratégia. Ela precisava ser certeira. E Esther decidiu assumir esse compromisso, reconhecer que ela tinha um propósito, reconhecer que toda essa guerra era espiritual. Esther precisou reconhecer de que ela não estava ali no palácio apenas para ser uma rainha, porque era bela e gozar dos benefícios de um palácio e de ser a esposa do rei. Esther teve que reconhecer que o propósito dela ser rainha, estar naquela posição, era um propósito muito maior, que era o propósito de Deus na vida dela, para interceder pelo seu povo. No livro de Esther não é mencionado o nome de Deus, mas isso não significa que ele não estava em prontidão o tempo todo para atuar e interceder. E veja que Deus não atuou de forma sobrenatural, como muitas vezes, em muitas histórias a gente vê. Deus usou uma mulher, um intermediário, para salvar o seu povo. Quero fazer uma pergunta para você. Você já se perguntou por que é que você está onde você está? Você já se perguntou por que você está trabalhando no lugar que você está trabalhando, com as pessoas que você está trabalhando? Por que você está ali? Qual o seu propósito de vida? Por que você está aqui hoje? Por que você vem à igreja? Por que você comunga aqui conosco? Qual é o seu propósito? Deus tem um chamado para você. Eu não sei qual é. Mas Deus tem um chamado para cada um de nós. E se você se calar, Deus vai levantar outra pessoa para fazer isso. Mas Ele hoje quer dar o privilégio a você de buscar, ser um intermediário para buscar e salvar o perdido. A história da igreja adventista não foi diferente. Deus nos lembra que primeiro Ele chamou Hassan Foss, que era o cunhado de Ellen White, mas ele não quis ser o profeta de Deus. Depois, Ele chamou outra pessoa. Ele chamou Guilherme Foy, que também se negou a ser um profeta de Deus. E aí Deus cumpriu o chamado dele através da profetisa Ellen White. Sem dúvida, Deus pode cumprir a obra sem você. Mas Ele preferiu dar esse privilégio para cada um de nós. Ao mesmo tempo, quem abandona o chamado, e eu sei que Deus fala com você, eu converso com diversas pessoas aqui, muitas pessoas dizem assim para mim: olha, eu tive uma ideia assim, da gente fazer assim, o que você acha? Vamos convidar tal pessoa? Eu falo assim:
Deus já te deu a ideia. Deus está chamando você. Deus está falando com você. O chamado é para você. Deus fala com a gente e você sabe disso. Ao mesmo tempo, se você abandonar esse chamado que o Senhor tem para você, você perde a bênção e perde uma linda experiência de fé. Se Esther recusasse a sua missão, o seu nome talvez entraria para a história, talvez estivesse aqui na Bíblia, mas com um sentido agora de rejeição, né? Não de alguém que fez uma intercessão pelo seu povo. E aí, continuando ainda no verso 14, o que a Bíblia diz, continuando o verso diz ali: e quem sabe se para uma conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Olha, Mordecai confirmando também aquilo que nós estamos dizendo aqui. Vamos pensar, quem era Esther para se tornar rainha do Império Persa? Uma judia. Quem era ela para se tornar uma rainha? É muito estranho, no meio de tantas donzelas perfeitas, que ela fosse a escolhida. Por isso eu quero dizer para você, Deus te trouxe para este reino, Deus te trouxe para este lugar, porque você tem um chamado, porque Ele tem um propósito na sua vida. Todos nós fomos salvos para salvar e também fomos ensinados para ensinar outras pessoas sobre isso. Todos nós recebemos talentos e nós precisamos multiplicá-los. O último verso que eu quero conversar com vocês é o verso 16 de Esther, capítulo 4. No verso 16 diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharam em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Essa foi a resposta de Esther para o seu tio Mordecai. Vai, ajunta todos os judeus, mas ore por mim. Eu vou orar e vou jejuar por isso. Se eu morrer, morri. Mas depois que eu orar, depois que eu jejuar, aí sim eu vou ter com o rei e vou fazer o que tem que ser feito. Esther tinha entendido que não era a posição dela de rainha que iria salvá-la. Ela entendeu que ela precisaria agir, mas que a obra viria de Deus. Eles sabiam que a menos que Deus operasse no meio de toda essa situação do povo, os próprios esforços deles não ia resolver nada. Ela entendeu que ela mesma não tinha qualquer poder. Oração e ação são a fórmula certa de gente que confia em Deus e luta as batalhas certas. Toda grande batalha que você enfrenta precisa ser precedida de oração. Mas não só oração, porque às vezes a gente fica, vou orar e não faz nada. Toda batalha precisa da nossa disposição, do nosso compromisso de dizer, Senhor, eu vou. Lembra do povo de Israel? O Senhor só falou assim, povo, marche, estenda a mão, eu vou abrir o mar, eu vou fazer vocês passarem. Só faça o que eu estou pedindo, marche. Só assuma o compromisso, só haja. Faça o que eu estou pedindo. Jejum, oração e disposição para fazer a vontade de Deus, ainda que custe a nossa vida. A Bíblia está repleta de histórias que nos mostram a força, a sabedoria, a coragem de mulheres e de homens que entenderam o amor de Deus no plano da salvação. Mulheres e homens que entenderam que têm um chamado, que precisam orar, que precisam se submeter à vontade de Deus, mas que também precisam agir, que precisam assumir um compromisso de missão.
E hoje não tem sido diferente para nós. Esther foi a mulher certa para o tempo certo, para aquele tempo dela. Esther era o plano A de Deus. E então, para resumir a história, se você não sabe, depois você pode terminar de ler o livro de Esther, que é curtinho. Esther ofereceu 2 banquetes, no meio daquela crise toda que estava acontecendo, do seu povo ser exterminado. Esther ofereceu um primeiro banquete ao rei e também chamou Amã. Depois ela ofereceu um segundo banquete para o rei e para Amã. E o rei disse para ela: peça o que você quiser. Qual foi o pedido de Esther? Salve o meu povo. E o rei disse assim: mas o que está acontecendo? Não, teve um decreto, rei. Esther disse para o rei: teve um decreto para exterminar todo o povo de Israel. E ele disse: mas quem fez esse decreto? Para a surpresa dele ela respondeu, foi Amã. E o rei ficou muito bravo, saiu da presença e mandou enforcar, autorizou enforcar Amã, que tinha construído uma forca próxima de sua casa para enforcar Mordecai. Do palácio, a forca. De judia, a rainha. De perseguido Mordecai a perseguidor. Agora, o livro de Esther é um livro de reviravoltas. E é isso que Deus pode fazer na sua vida. Pessoas comuns que se tornaram extraordinárias. Esse é o chamado dele para você. Porque eles entenderam o propósito que Deus tinha para cada um deles e cumpriram a sua missão. E hoje, eu quero convidar aqui o pastor Moisés e a Rosane, porque também nós temos uma pessoa que entendeu esse propósito, entendeu esse chamado, e tem transformado a sua vida, tem se submetido à vontade de Deus, para transformar a sua vida cada vez mais. A Rosane hoje vai se batizar. E eu louvo a Deus pela vida de mulheres missionárias que passaram e têm passado pela vida da Rosane. E de homens missionários também. Rosane teve um primeiro contato com a nossa irmã Dorami, a esposa do Denner Padilha, que está aqui. Denner, eu não sei se a Dorami está aqui hoje, mas eu quero deixar essa mensagem para ela. Em meio à crise que vocês enfrentam, que a sua família enfrenta, hoje vocês estão servindo um banquete a Deus. Deus quer fazer de vocês reis e rainhas, para cumprir o propósito deles na vida de vocês. Rosane teve um primeiro contato com Dorami, como cliente. Rosane diz que Dorami se sentiu abraçada por ela, mas Rosane também diz que ela se sentiu abraçada por Dorami. Depois ela teve um contato com o Anderson Baldo, que também foi cliente dela. Rosane é uma exímia arquiteta, e hoje ela vai se tornar uma arquiteta do Senhor, amém? Depois ela foi convidada a vir à igreja também pela Dorami, e aqui ela logo foi para a classe bíblica, recebeu o estudo com o Endes, com outras pessoas também que fizeram parte da vida dela, o Leandro, a Edmara, o Anderson Baldo, o Anderson Tom, a Luana, todas essas pessoas abraçaram a Rosane, e hoje ela está aqui pronta para entregar a vida ao Senhor publicamente. Quero convidar aqui as pessoas que estão aqui, que vieram prestigiar o batismo da Rosane. Eu quero nomeá-las. Se tiver aí, pode vir aqui um pouquinho. Vou pedir para as crianças afastarem. E os amigos que estão aqui, que querem assistir ao batismo também da Rosane, pode ficar ali mais ao lado. A Mirtes Zulfo, agradecer a presença de vocês também. Ao Jefferson Martinovski e a Catiana, sua esposa. Nilziane Caos e o Ricardinho Maia também que estão aqui. O Igor e a Aniele. Maria Aparecida. O Denner e a Dorami. A Coraci. O Pedro Baldo e a Gisele também que fazem parte da vida dela. O irmão Sebastião.
o Endes, a Edmara e o Leandro, o Anderson e a Karina, todos vocês que fazem parte da vida, fizeram parte dessa trajetória, como diz a Rosane, dessa construção da vida dela. Que você possa assistir aqui de perto, e os demais podemos assistir aqui também no telão, o batismo da Rosane. Queridos, feliz sábado a todos. Que momento especial, né, Rosane? Eu conversava um pouquinho com ela ali atrás, ela está radiante, né, por esse momento. Deus seja louvado por sua decisão, viu? E como é bom a gente, nesse momento tão especial, nós termos pessoas tão queridas, né, que te acompanharam, que foram importantes no processo da sua decisão ao lado de Jesus. E nós temos aqui a grande família dessa igreja também, que hoje te abraça, que te recebe como membro dessa família tão especial da Igreja Adventista, tá bom? Queridos, a Rosane, como já foi falado, ela conheceu Jesus, se apaixonou por Jesus e ela tomou hoje essa decisão tão importante na vida dela, que é a decisão de dar o testemunho público da fé que ela tem por Cristo Jesus. E hoje eu tenho que fazer algumas perguntas para você, Rosane. Perguntas essas que trazem à tona aquilo que ela tem no coração, a aceitação de Jesus. Rosane, você aceita a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e Senhor da sua vida? Sim. Amém? Deus seja louvado, né? Você aceita as crenças bíblicas conforme ensinadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, segundo a Bíblia, segundo a Palavra de Deus, e aceita pôr em prática esses princípios na sua vida também? Com certeza. Amém? Deus seja louvado, né? Agora uma pergunta muito especial. Você deseja ser batizada, assim como Cristo foi batizado, e dando testemunho da tua fé, do teu amor por Jesus Cristo, para se tornar membro dessa comunidade também? Sim. Amém? Amém, né? Agora a gente tem uma pergunta para eles também, né? Queridos, para todos aqueles que são membros da Igreja Adventista Central de Rondonópolis, quantos estão felizes em receber a Rosane como membro da nossa igreja, como parte dessa comunidade? Posso ver a sua mão? Olha aí, Deus seja louvado, né? Um momento de muita alegria. Que Deus te abençoe grandemente, viu, Rosane? Parabéns por sua decisão. Nesse momento a gente vai proceder então com o batismo da Rosane, para que você possa completar esse testemunho de fé e de amor por Jesus, tá bom? Querida irmã Rosane, hoje você vem diante dos teus amigos, diante desta igreja, diante do universo, para dar testemunho do seu amor, da maneira como você aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e Senhor da sua vida. Por isso, nesse momento, seguindo a ordem do Mestre, diante de toda esta comunidade, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Enquanto a Rosane recebe os cumprimentos, vamos ouvir uma mensagem musical pelo Fernando. Não compreendeu a missão que Cristo deu, o que Ele espera de você. Canto outra vez e repito a lição: tome para si, não a passe para alguém.
antes que ela esteja dentro do seu coração, antes que ela se transforme em ação. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando alguém orar, clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor, você esteja ali. Se o reino de Jesus está dentro de você, coisas do amor acontecerão, e você será um canal que passará muitas bênçãos pra tocar a outro então. A missão é esta, ser a extensão de Deus, sendo um com Cristo e com seus irmãos. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando alguém orar, clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor, você esteja ali. O fim virá quando o evangelho do amor na prática for pregado. O Espírito do Eterno quer usar você, deixe Ele agir. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando alguém orar, clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor, você esteja ali. Esta é a missão. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigada, Senhor, por assistirmos o quanto é lindo o teu amor por cada um de nós. Obrigada por assistirmos, Senhor, que o Senhor pode transformar vidas. Obrigada porque podemos entender que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos use, que sejamos intermediários teus, que sejamos a voz para as pessoas que precisam, que possamos ser a extensão do Senhor aqui na terra, que possamos ser a mão ajudadora para as pessoas que necessitam, que possamos ser portadores de esperança. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos molde, que o Senhor faça o que tiver que ser feito, para que possamos ser verdadeiros missionários, verdadeiros servos do Senhor. Nos leve em paz e em segurança para os nossos lares. Nos dê um sábado, uma continuidade de sábado na tua companhia. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.